partir de agora gravando. Então, vamos lá. Então, o assunto de hoje é qual é a forma da Terra. Qual é a forma da Terra? Mas é óbvio que a Terra é esférica. Espera aí, não é tão óbvio assim. Ela poderia ser quadrada, poderia ser um cubo, e a gente vivendo na superfície dela. Por que não? Ao longo da história, essa é uma forma que foi possível, tá? A gente encontra em culturas, como é o caso dos judeus, que concebiam a Terra quadrada, cubo. Como assim? Concebe, inclusive, o céu como um telhado, com paredes, e a superfície plana. Então, é um cubo. Né? Só que viveria dentro desse cubo e o céu seria aqui assim. Isso está, inclusive, na Bíblia, no Velho Testamento. Cilindro. Sim, aí depende se você quer um cilindro mais longo, um cilindro mais curto, mas, de toda forma, é uma superfície plana, agora circular. Né? Então, teve pensadores que colocaram dessa maneira. Vocês vão ver daqui a pouquinho, na Grécia Antiga, e até hoje tem quem pense que a Terra é plana, né? Um cilindro. Tá aí, Terra plana. Terra plana é uma consequência disso e é um modelo observacional. Né? Ele não é descartado. Para a astronomia observacional, nós vivemos numa superfície plana com o céu ao nosso redor, tudo bem. E mais do que isso, a gente considera a Terra parada e o céu se movendo em torno da gente. É tudo questão de referencial. Mas isso não quer dizer que a Terra seja plana. Não. Redonda, esférica? Ok, é o que a ciência nos coloca. Mas é onde tem um embate com os seus futuros estudantes e essa crescente onda de terra esférica, quer dizer, terra plana. Né? Eu tenho que dizer que a Terra é redonda, que a Terra é esférica, porque, afinal de contas, a ciência coloca isso e não tem evidências. Então, eu quero apresentar para vocês, hoje, algumas evidências disso. Terra esférica com polos achatados. Certamente vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Então, aqui o Polo Norte e o Polo Sul achatados. Né? Mas por que achatados? Bom, porque tem um eixo de rotação. Então, a Terra gira em torno desse eixo de rotação ou eixo de revolução. E conforme ela gira muito rápido, os polos são achatados. Se a Terra girasse bem devagarzinho, ela seria praticamente redondinha. Mas como ela gira muito rápido, existe uma força que atua no equador da Terra, tá ali? Equador perpendicular ao eixo de revolução, que essa força é uma força centrífuga. Então ela joga para fora do centro. Né? Então por isso a gente fica com o equador mais bojudo, essa é a palavra, tá? E com os polos mais achatados. E isso recebe um nome, é elipsoide de revolução em torno de um eixo. Então ela deixou de ser uma esfera para ser um elipsoide. Por que de revolução? Porque ela gira em torno de um eixo. Tá? Se vocês não viram isso em cartografia, verão. A forma da Terra é um elipsoide de revolução. Então, para a população em geral, a gente fala a Terra é redonda, a Terra é esférica. Representa a Terra num globo terrestre. É a forma mais próxima de se representar a Terra. É uma esfera. Muito bem. Para todos os efeitos, esse achatamento ele é muito pequeno. Ela é praticamente uma bolinha. É muito pequeno. Mas para as medidas extremamente precisas da cartografia, e ainda mais, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma ciência chamada geodésia. Geodésia é a ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra. Aqui estuda as dimensões da Terra, porém em tamanhos menores, é a topografia. Tá? E topografia estuda apenas a superfície, daí vem topos. Topos é superfície. Tá? Topografia. Geodésia é o planeta inteiro. Então,
é tido na cartografia e na geodésia que a forma matemática mais simples para a Terra é um elipsoide de revolução. Por quê? Porque o comprimento do raio equatorial é um pouquinho maior do que o comprimento do raio polar. Eu vou mostrar isso mais para o final. Tem uma diferença pequena, é coisa de 30 quilômetros, tá? Mas ela é levemente achatada. Isso aqui deu história ao longo aí da cartografia, que tinha o pensamento francês de René Descartes, que dizia que a Terra seria achatada no Equador e pontuda nos polos. Seria exatamente o contrário que vocês estão vendo. É que ele não tinha entendido muito bem como é que funcionava a mecânica dos corpos que giram, que era contra a ideia do inglês Isaac Newton, que Newton dizia que a Terra seria achatada nos polos, exatamente como é. O Newton foi um grande físico, um grande matemático, e até hoje ele não errou nada, até onde eu saiba. Tá? Muito bem. Então, fica essa ideia de que para a cartografia, para a geodésia, para a engenharia cartográfica, a Terra é um elipsoide de revolução. Existem centenas, vou repetir, existem centenas de elipsoides de revolução para todos os gostos. Tá? Então, praticamente cada região, cada país usa um elipsoide de revolução próprio, variando alguns detalhezinhos nos comprimentos do raio polar, do raio equatorial, da quantidade de achatamento. Nós usamos o elipsoide das Américas, que é aplicado especificamente na América do Sul. Tá? Mas existem outros que são números, tá? Existe, como eu disse, uma centena aí de elipsoides. Mas, enfim, a Terra é um geóide. O que é um geóide? Geóide é a forma que a Terra tem. Então a gente fica nessa frase em looping. A Terra é um geóide. Geóide é a forma que a Terra tem. A Terra é um geóide. Geóide é a forma que a Terra tem. Mas o que é um geóide? É a forma que a Terra tem. Ué, mas a Terra é esférica? Não. A Terra é um elipsoide de revolução? Não. A Terra é plana? Não. A Terra é um geóide. Vai explicar isso para os seus alunos do fundamental e do ensino médio. No ensino médio, tudo bem, pode ter uns lá, até que tem maturidade para isso, mas no fundamental é um pouco mais difícil. Só se você pegar uma turma de uma meninada bem esperta. Né? Mas é isso, a Terra tem uma forma própria chamada geóide. Eu vou apresentá-la para vocês. Então, por vezes, é bobagem ficar discutindo com terraplanista, querer mostrar que a Terra é esférica. Não é. Ela é levemente achatada, o nome correto seria elipsoide de revolução. Mas o outro nome mais correto ainda é geóide, que tem a ver com o campo gravitacional da Terra, que eu já vou explicar, que isso é uma outra confusão que o pessoal faz em livro didático, viu? Mas por que esse nome geóide? Bom, veja lá, o sufixo oide, na língua portuguesa, significa forma, aparência, imagem, similitude. Daí a palavra asteroide, humanoide, planetoide, meteoroide. Tá? Porque é parecido com, tá? Tem a imagem, tem a forma, é similar a. Tá? Então daí a ideia de oide. Tá? Então, para não ficar geoide, né? Geoterra, oide, então fica um O só, né? Geoide. No final, nós vamos ver o que é o geóide. Vamos dar uma olhada geral nos planetas do Sistema Solar. Eles são esféricos. Todos eles são esféricos. Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, todos são esféricos. A Lua, ela é esférica. O Sol também é esférico. Okay? Então parece que tem uma certa predileção no cosmos para que os astros sejam esféricos. Então, a Terra também deve ser esférica. Júpiter, ele é esférico com os polos achatados. É visível isso. Se você fizer uma medida aqui nessa imagem, você vai ver que tem uma diferença de alguns milímetros, que
a direção polar é um pouquinho mais curta do que a direção equatorial. É nítido isso, nessa imagem a gente vê isso, que ele é achatado. A gente vê isso ao telescópio. Júpiter é bem achatado. Isso por quê? Ele gira muito rápido, daí inclusive essas nuvens aqui, né, que ficam nessas faixas aqui. Júpiter dá uma volta em torno do próprio eixo em 9 horas e 50 minutos. Então ele gira muito rápido, por isso os polos são achatados. E também Saturno. Saturno também tem polos achatados. Nitidamente, inclusive, nessa imagem, né? O Pitágoras, lá no século V, 6, melhor dizendo, antes de Cristo, propôs que a Terra fosse esférica. Por alguma evidência científica? Não. Ideologia, pensamento místico, o que a gente poderia dizer de uma religião primitiva que Pitágoras e seguidores professavam. Tá? Por quê? Porque a esfera é a forma perfeita. Então, como a Lua aparenta ser esférica no céu, como o Sol nascente, o Sol poente, ou quando alguma nuvem passa na frente do Sol, a gente consegue ver o disco dele, também se apresenta esférico. É claro que alguém podia dizer, mas parece um disco, né? Mas eles descartaram a ideia de disco, né? E foram logo para a esfera, que é a forma perfeita. Então, Pitágoras chutou bem, chutou e acertou, né? Mas nenhuma evidência científica. Na mesma época, Anaximandro, também lá na Grécia Antiga, no século VI, propôs que a Terra era um cilindro, ou uma Terra plana, pelo menos duas planuras, né, uma para cada direção polar, e que houvesse um cilindro aqui, que poderia ser um pouco mais estreito, um pouco mais largo, né? Mas a ideia boa de esfera celeste, aquela ideia de que o céu está em volta da Terra girando. Então existe um equador celeste que divide o céu em duas metades iguais, existe um polo norte celeste, um polo sul celeste com um eixo de rotação, só que então a Terra estaria parada e o céu giraria em torno da Terra. Era essa a ideia. Seria uma grande esfera de vidro ou algum material transparente e o céu giraria aqui em volta. Aqui o que nós estamos fazendo é que aqui foi quebrado, tá bom? Ó, isso aqui foi quebrado, esse vidro, para a gente poder ver a Terra lá dentro. Tá? Essa é a ideia. E aqui inclinadinho, que vocês estão vendo em amarelo, a eclíptica, que é o movimento aparente do Sol no céu. Então, qual seria o raio da esfera celeste? Infinito. Infinito. E esse eixo de rotação tem nome? Tem, chama-se eixo do mundo. Esses são conceitos básicos, fundamentais de astronomia que a gente usa até hoje, tá bom? Esfera celeste, eixo do mundo, raio infinito, equador celeste, eclíptica, polo celeste norte, polo celeste sul. A gente mudou, é claro, a forma da Terra, né? E esse universo estaria preenchido, para Anaximandro, por um composto chamado apeiron. Tá? Seria uma substância que formaria todo o universo. Bom, Tales de Mileto, aqui na mesma época, né, 625, 546 a.C., propunha que a Terra era plana. Né? Aqui está a África, olha, a Líbia, aqui está o Mar Mediterrâneo, a gente pode ver aqui a Itália, aqui, né? Europa, isso aqui é o restante da Ásia, e haveria um oceano em volta do mundo. O que mudou para os terraplanistas é que eles colocaram a Antártida, né? Existe uma barreira de gelo aqui. Né? Bom, e essa ideia ela tem fundamento ainda com os gregos antigos, que colocavam isso daqui, ó, que a Terra seria plana, haveria um domo em volta da Terra, que é o céu, e os astros, eles estariam aqui fixados na superfície desse céu. Tá? Agora, uma curiosidade. Bom, isso aqui parece muito um planetário, né? Visto de lado. Uma curiosidade, que existe um submundo e os pilares da Terra. E em volta, um oceano
primeval. E por trás do céu, um oceano celeste. Esse oceano celeste explicaria a origem das chuvas que caem do céu. Os pilares da Terra, quando chacoalham, explicariam os terremotos, explicariam a água subterrânea, a presença dos mares. E o submundo explicariam as cavernas e para onde iriam os mortos, né? Que seria o inferno de Hades, o inferno de Plutão. Né? É isso. Né? É uma terra esférica, desculpe, uma terra plana com um céu esférico, ou pelo menos hemisférico, em volta. Né? E aqui, depois, ainda tem o céu dos céus, né? Que seria de fogo em volta de tudo isso. Bom, essa é uma concepção babilônica. Quem fez tudo isso foi o deus Marduk, né? E aqui esse universo, então, veja ali que curioso, olha, ele tem também um céu H1, um H2, um H3, tem um H0 envolvendo tudo. Existe aqui uma estrutura de alturas aqui, que seriam as terras conhecidas, tem aqui um mar em volta, depois viria parece que é uma terra aqui, e depois teria ainda o submundo aqui pela letra P. Então vamos ver o que foi que eu escrevi aqui. Ó. Então, seria o elemento etéreo Apsu, aqui em volta. Veja que tem muito a ver com o que os gregos falavam. Os deuses ocupariam os dois níveis básicos, o céu e as profundezas da terra, igualzinho que os gregos falavam, babilônicos. Aliás, toda a mitologia grega se baseou na mitologia mesopotâmica, onde também existiu a Babilônia. A Babilônia era da Mesopotâmia. Né? O universo seria dividido em 6 níveis. 3 níveis de terra, aqui, e 3 níveis de céu, H1, H2, H3. Existiam 2 níveis celestiais acima do céu das estrelas visíveis, que é o H2 e o H3 aqui, e a Terra plana, em E, circundado por esse oceano O, e o subterrâneo e a profundeza dos mortos. Veja aqui, é toda a base da mitologia grega, né? Tudo a partir de uma terra plana. Vejam que as religiões judaico-cristãs até hoje pregam coisas assim. Se você for bonzinho, você morre, você vai para o céu. Se você for malvado, você morre, você vai para o inferno. Onde que é o inferno? É lá nas profundezas. Nota que isso ainda é uma visão não científica dos fatos. Eu apresentei para vocês uma opção aqui, quando eu falei de cosmologia, as outras dimensões do universo. Então quando eu morro, eu vou viver em outra dimensão. E aí deve ter dimensões parecidas com o céu, dimensão parecida com a Terra, percebe? A gente só mudou onde. Não fica mais em cima nem embaixo. Você fica em algum lugar. Né? Mas a concepção do bonzinho e do malvado continua. Né? Isso aí é muito arraigado na nossa cultura. Né? Céu e inferno. Né? Bom, melhorou um pouquinho, olha ali, os Vedas da antiga Índia. Cadê a Terra? Está aqui, ó, essa calotinha, aí, não é mais terra plana, pelo menos é já uma calota, é quase o hemisfério. Então os caras já tinham percebido a curvatura da superfície. Tá? Mas aqui tem elefante, tartaruga, cobra, o que é isso aqui? Então, olha lá. A Terra seria um hemisfério apoiado por 4 elefantes, que representavam os pontos cardeais. A tartaruga significava a paciência do Criador pela lenta passagem do tempo, e a serpente era o símbolo da eternidade. Por quê? Porque a serpente está comendo o próprio rabo. Nota ali, ó. Ela engole, ela se engole, ela vira do avesso e recomeça. Então é a eternidade. E um detalhe que não está posto aqui é que essa tartaruga nadaria num oceano de leite. Pronto. Continuam os mesmos elementos das outras culturas, tá? Tanto babilônica quanto grega, de ter um oceano universal, de ter alguma substância universal por todo lado. Bom, agora falando de coisas mais pedagógicas, do domínio da educação. Falar para vocês a respeito de concepções espontâneas, concepções alternativas e modelos mentais de estudantes e professores sobre a forma da Terra.
Eu não vou detalhar para vocês o que são concepções espontâneas, alternativas, modelos mentais, mas a ideia básica de que é aquilo que as pessoas, num primeiro momento, imaginam para explicar aquilo que elas observam. Bom, vamos lá. O Giovanni saiu daqui, eu vou trocar de cadeira com ele. Ele estava na mais confortável, agora é minha vez. Pronto. Aí. Então tá lá, ó. Vou mostrar para vocês aí 5 modelos, na verdade 6, porque tem mais uma variaçãozinha aí, tá? Da terra dupla. Seria terra plana, terra dupla, terra oca, terra esférica achatada e terra esférica. Vamos lá. Primeiro a terra plana. A terra plana é uma terra que é fácil a gente conceber, né? Essa terra plana aqui, as pessoas lá, tá. Então, como eu disse, é aquela visão para quem jamais viajou e saiu da sua latitude e observou o movimento dos astros, por exemplo. Terra dupla. É muito interessante. Cuidado, professoras e professores, com isso aqui. Porque essa aula toda que eu estou dando aqui de astronomia, etc, etc, a meninada entende que vive numa terra dupla, onde ela está numa terra plana e a outra terra esférica está no espaço. Por quê? Porque ela vê isso no planetário, ela vê isso na televisão, ela vê isso na internet. Quando se fala de viagem espacial, astronautas, sistema solar, você está falando de uma coisa fora da superfície da Terra. Então, é normal a criança, ou até o professor, colocar a Terra lá no espaço, porque é uma visão moderna em que a Terra sempre aparece junto com os outros astros do sistema solar. Então, a pessoa não se identifica com aquele planeta Terra que é tratado. Tá? Terra oca. A Terra oca é a ideia de que a gente vive dentro da Terra. Tem até quem tem ideia de que a gente vive na superfície, mas que a Terra seja oca por dentro. Nos anos 70, era muito usual esse modelo da Terra oca. A Terra plana não estava tão famosa e tinha um pessoal aí que advogava, né, defendia a Terra oca. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma Terra plana, com o céu em volta, olha só, aquela concepção mais primitiva e observacional. Mas a ideia é de que a lua, o sol, as nuvens, elas entram e saem do céu e vão embora. Mas olha lá, pode a pessoa viver aqui no Equador, como pode viver ali no Polo, mas sempre uma terra plana com um referencial vertical absoluto, né? A gravidade está sempre puxando as coisas aqui para baixo. A terra oca como terra-país, olha que interessante isso. Capaz que quando vocês eram crianças, vocês tinham essa ideia, que a gente vive dentro do planeta Terra, os astros também entram e saem, e as pessoas vivem em países. Olha, cada país seria aquele modelinho de uma terra plana, lá no fundo, ó, a pessoa em pezinho lá, com o seu mundinho ali em volta. Porque isso aqui é uma visão muito desconexa. Às vezes, na geografia, a gente está passando essa visão de terra-país para as pessoas e não estamos percebendo. Nós estamos reforçando modelos mentais muito infantis, longe da realidade científica. Tá? Terra esférica achatada. Tá. Isso aqui é o que o professor de geografia consegue. Ensinar que a Terra é esférica, que ela é achatada, mas na hora que o aluno, ou mesmo professores, e isso aqui são professores de educação infantil, tá? Você pede para eles desenharem as pessoas, eles põem as pessoas, ó, lá no Polo Norte. Puxa, mas logo no Polo Norte, que a água derrete, então a pessoa tinha que ficar dentro d'água, né? Só no inverno que ela ficaria no gelo, né? Poxa. Então eu desenhei aqui para sacanear, né? Olha lá. O cara com a bicicleta aqui, ó, caindo fora, o cara com esqui, o outro caindo, outro caindo, outro caindo aqui, o outro tentando escalar. Porque é aquela ideia de que a gravidade funciona para cá, assim, ó, para baixo. Não é a ideia de que a gravidade funciona como na Terra esférica, que ela puxa tudo para o centro. Essa é a visão científica completa, que a gente vive grudado na superfície do planeta Terra. Que a coisa é lógica,
que existe maior massa dentro da Terra, portanto o campo gravitacional é mais intenso dentro da Terra e atrai para que nós permaneçamos na superfície. Então aqui tem a atmosfera, as pessoas, tudo em volta, né? E para que a gente feche essa ideia, que eu já havia comentado com vocês desde lá do Sistema Solar, qualquer corpo com 300 quilômetros de diâmetro já tem massa suficiente para se tornar esférico. É a questão das estrelas, né? Existe sempre a força da gravidade espremendo para dentro. E tem que ter materiais aqui que se moldam com a força da gravidade. Muito bem. Agora vamos ter algumas provas ou algumas evidências da esfericidade da Terra. Aqui está uma delas, né? Se a Terra fosse plana, um observador num porto, ao ver os navios, os barcos se afastando no mar, ele ficaria cada vez menor. Mas com boas lunetas, bons telescópios, a gente continuaria vendo, mesmo pequenininho, né? A gente conseguiria ver outros continentes no horizonte. Claro que a gente teria o problema da atmosfera que perturba a imagem, a refração atmosférica, mas a gente conseguiria ver se a Terra fosse plana, né? Mas, de fato, o que a gente vê? A gente vê, sim, as embarcações se afastando numa curvatura. E como que a gente vê essa curvatura? Porque quando está pertinho, a gente vê a embarcação toda. Depois desaparece o casco e a gente vê só as velas. E, por fim, a gente vê só a pontinha da embarcação. Então, se esse barco estivesse se aproximando e alguém estivesse aqui na pontinha, logo conseguiria ver terra, e o cara lá de cima ia gritar, terra à vista! Essa história você já conhece. E aí ele pode falar, vamos nessa direção aqui, né? Então o que é isso daí? Bom, então você sabe, as caravelas, né? As embarcações antigas, mesmo as modernas, ela tem esse cestinho, né? Mais alto. Então isso daqui é uma evidência da curvatura da Terra. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Porque o cara que está lá em cima é o cara que vai ver primeiro coisas que estão na curvatura do horizonte. E como é que chama esse cestinho aqui? É o cesto de Gávea. Então nós temos aqui embarcações modernas, olha, o cesto de Gávea, outras não tão modernas, né? Esse nome é bonitinho, né? Cesto de Gávea. Tem até no Rio de Janeiro a Pedra da Gávea, né? Que fica lá no topo, né? Mas tem um outro nome que não é bonito, que a gente usa muito, e a gente usa com palavrão. E é uma palavra que vem lá da nossa origem portuguesa, olha lá. Caralho. Esse é o nome desse cestinho. Ele é chamado de Gávea ou Caralho. Era a pior posição que um marujo poderia ficar dentro de um navio. Principalmente aqueles com mau comportamento, eles eram punidos para ir para a casa do caralho. Daí o palavrão. Tá? Por que lá é ruim? Não tem sombra, o cara o tempo todo está tomando sol, né? Fica isolado e, além disso, como ele está na ponta da embarcação, conforme o navio chacoalha, o cara na ponta chacoalha mais ainda. Então não é nada agradável ir para a casa do caralho. Eu recomendo aqui esse vídeo no YouTube. Então vai ficar aqui o endereço, né? Na versão em PowerPoint desse material aqui, vocês vão poder clicar, o link já está feito aqui, né? Vocês vão para um vídeo do YouTube, lá existem vários, esse daqui tem 10 minutos, em que ele vai mostrar filmado a embarcação se afastando no horizonte e desaparecendo. Eu tenho aqui algumas imagens de algumas coisas assim, olha só. Então aqui está mostrando a embarcação se afastando, a gente vê como que a atmosfera vai interferindo, mas a gente percebe que vai diminuindo o tamanho, mas ele vai desaparecendo o casco, né? Outro. Olha isso aqui, a gente só vê as velas, né?
Então, isso aqui está muito ampliado para que a gente veja só as velas. Então, isso aqui está abaixo da curvatura da Terra. A gente já não vê mais, né? Olha esse daqui, é um navio cargueiro, né? O casco dele você não vê mais, ó, só vê as partes mais altas da embarcação. Bom, outra evidência é que a luz do Sol, numa Terra esférica, produz um lado iluminado e um lado escuro, né? Então a noite é a própria sombra da Terra. Numa Terra plana, tudo seria dia. É claro que os terraplanistas dizem que o Sol e a Lua seriam pequenininhos, e conforme eles giram aqui assim em volta da Terra, por exemplo, o Brasil está aqui, América do Sul. Conforme o Sol está aqui, ele está tão pequenininho que a luz dele não consegue chegar. Aí metade fica escuro, de tão fraca que é a luz do Sol. E conforme ele vai afastando aqui, só uma metadezinha vai iluminando. Né? E as estações do ano também seriam pequenos movimentos que o Sol faz aqui. Os caras são engenhosos, mas não conseguem fisicamente explicar. Essa daqui é a verdade mais simples, que um lado faz sombra para o outro. Acabou. Né? Bom, onde mais? Vejam lá. Propagação de ondas de rádio na atmosfera terrestre, na superfície. Vejam, antenas de rádio, elas têm que ficar em lugares altos, tá? Porque não dá para a gente transmitir de uma antena para outra numa terra plana. Não dá. Desculpa, numa terra curva. Não dá. Não faz isso aqui. No mínimo faz isso daqui, ó, que a pontinha de uma antena consegue enxergar, entre aspas, a outra pontinha e o sinal vai em linha reta. Aí sim. Então tem que ter muitas antenas desse tipo para que vença a curvatura da Terra. Outra maneira é usar a chamada ionosfera, a camada mais, ou melhor, a penúltima camada em altitude do planeta Terra, e manda as ondas de rádio para a ionosfera, que reflete, volta para a superfície, reflete, volta para a superfície, até ser captada por uma outra antena. A outra alternativa é colocar satélites de comunicação em volta da Terra e mandar os sinais para os satélites. Né? Mas as antenas nos altos dos morros são uma prova, ou são provas, de que a Terra é curva. A superfície da Terra é curva. Vamos para a topografia, uma área muito cara para a geografia. Veja só, a topografia ela usa o chamado modelo plano, que considera a porção da Terra em estudo como sendo plana. A aproximação válida dentro de certos limites facilita os cálculos topográficos. Na prática, adota-se em torno de 20 a 30 quilômetros. Então, veja, de 20 a 30 quilômetros, modelo plano, porque os erros são pequenos, mas eles existem, eu já vou mostrar para vocês. Tudo topografia, hein? Então, existe uma norma, NBR 13133, chamada Execução de Levantamento Topográfico, que admite um plano de aproximadamente 80 quilômetros. Então, olha como é generoso, tá? E tem essa NBR 14166, Rede de Referência Cadastral Municipal, de 1998, que é a diagonal do quadrado de lado equivalente a 50 quilômetros, no máximo. Tá? Veja lá, isso aqui eu tirei de uma publicação de topografia. Tá? Aliás, tudo que eu vou mostrar daqui para frente. O pessoal considera, olha, isso aqui é o raio da Terra, esse θ é um ângulo entre um ponto A e um ponto B. Se a Terra fosse plana, seria entre A e B', então tem uma distância S', e tem essa distância real S entre A e B. E tem então uma diferença de altura entre B e B', e aqui está o raio da Terra. Então eles fizeram essas considerações aqui, que são geométricas, até chegar nisso aqui, ó, que para medir a distância de A a B, ΔS, você tem que fazer esse S ao cubo, que foi medido na curva, dividido por 3 vezes o R ao quadrado. Aí você tem realmente um ΔS com correções, tá? Porque, na verdade, o que você acaba medindo visualmente é plano. Tá? E aqui, só para ver, tudo isso já foi calculado, efeito da curvatura da distância horizontal. Valores de erros absolutos para um conjunto de distância. Então, para 1 quilômetro,
tem que fazer uma correção ΔS aqui, ó. Tá? Veja, eu falei uma bobagem para vocês. Esse ΔS não é a distância, mas é a correção. Porque a distância é o S, né? Então eu falei errado no slide anterior, né? O ΔS é exatamente a correção que tem que ser feita por causa da curvatura. Porque você está vendo plano, mas é curvo, né? É 0,008 milímetros em 1 quilômetro. Essa é a correção. Correção em distância, tá? 10 quilômetros, 8,2 milímetros. 25 quilômetros, 12,8 centímetros. 50 quilômetros, 1 metro. 70 quilômetros, 2 metros 81. Então, em distância, a correção é pequena. Porém, agora, na vertical, esse ΔH, ele calcula, então, também usando o S, que foi medido, ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio aqui, ó. E a correção agora é absurda, olha só, o efeito da curvatura na altimetria, né? Para 100 metros, precisa corrigir 0,8 milímetros. Para 500 metros, 20 milímetros. 1 quilômetro, 78 milímetros. 10 quilômetros, 7,8 metros. Para 70 quilômetros, 384,6 metros. Então está aqui, o erro devido à curvatura é maior na altimetria do que na planimetria. Cuidados extras no levantamento altimétrico, por causa da curvatura. Então isso aí é algo que os nossos amigos da topografia conhecem. Tá? Eu tive um professor de cartografia básica que ele era topógrafo, agrimensor, né? E ele nos contou que uma vez ele fez um levantamento de algo assim que tinha vários quilômetros, dezenas de quilômetros, né? E as contas não fechavam no final. E ele levou para o chefe dele e expôs, né, o que estava acontecendo. O chefe dele perguntou para ele, mas você não fez a correção da altimetria? Você esqueceu que a Terra é curva? Ele foi e esqueci. Ele disse que ele perdeu o emprego por causa disso. Bom, vamos ver isso aqui. Isso aqui é um lago chamado Pontchartrain, nos Estados Unidos. Tem 24 quilômetros de extensão de torres de eletricidade, que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é do Google Earth. E em superfície, é isso aqui, ó. As torres, em conjunto, olha, elas estão, parece que mergulhando para dentro da água do lago. Porque você não vê a outra margem do lago. Tem 24 quilômetros, você não vê o outro lado. E ela está seguindo a curvatura da Terra. Tem essa foto no site de terraplanista, os caras dizem que essa foto está montada. Tá? Então, assim, se você tiver chance de ir num lugar desse, tiver chance de fazer as suas fotografias, faça. Né? Para não ficar sempre essa história de que, não, isso é fake, isso foi mexido no Photoshop. Então... Bom, nuvens. Isso é uma coisa que os terraplanistas não se dão conta, tá? E nem os professores de geografia. Eu fiz várias fotografias, mas elas não ficaram muito legais ainda, eu preciso ver com muito cuidado, então eu peguei algumas prontas na internet. Tá? Vejam isso aqui são nuvens chamadas cúmulos, eles estão todos à mesma altura. Né? Se a Terra fosse plana, eles deveriam seguir aqui um ponto de fuga, mas sempre paralelos ao horizonte. Mas veja como que isso aqui vai formando uma espécie de uma calota, porque ó, essa daqui parece que está mais alta, essa mais baixa, essa mais baixa, mais baixa, mais baixa. Olha como elas vão ficando mais baixas, você vê os degraus de nuvens. E elas vão desaparecendo tocando o horizonte, porque elas estão seguindo a curvatura da Terra. Outras nuvens. Olha essa daqui, o topo de uma nuvem cumulonimbus. A gente não vê a base, que está abaixo do horizonte, a gente vê só o topo. Como que é uma nuvem dessa? Uma nuvem dessa está muito longe. A gente está vendo, é como se fosse um edifício que você está vendo metade dele para cima. Olha aqui a partir dessa imagem vista no espaço. Olha a altura disso daqui. Aqui, ó, isso aqui é terra, isso aqui provavelmente é água. Só para vocês terem uma referência. A altura de um negócio desse passa de 10, 15 quilômetros. Então, ali naquela imagem, a gente está vendo só metade. Portanto, a curvatura do horizonte não deixa ver a outra metade dessas nuvens. Tá? Outra evidência da curvatura da Terra é o Sol nascente e o Sol poente. Tá? Sunrise é o Sol nascente e o Sunset é o Sol poente. Uma pessoa numa superfície curva,
ela vê o Sol nascer, o Sol se pôr. Muito bem. Eu olho para cá, essa é a posição do Sol aparente no nascimento, a posição aparente do Sol poente. Mas o que acontece é que a atmosfera provoca a refração dos raios de luz do Sol. A luz do Sol faz curva quando ele está abaixo do horizonte. Então, fisicamente, o Sol está abaixo do horizonte, mas a gente ainda vê. Então, quando a gente vê o Sol se pôr ou o Sol nascer, nós não estamos de verdade vendo o Sol. Ele está abaixo do horizonte e por um fenômeno de refração atmosférica, a gente vê. É pouca coisa, tá? É coisa de 1 grau. Como o Sol tem meio grau de diâmetro, então seria quase que o dobro do tamanho do Sol numa posição diferente, tá? Mas isso é causado pela curvatura das superfícies da Terra. Essa mesma refração faz isso daqui, ó. Só que são aquelas, como é que chama isso? São pás para a produção de energia eólica, né? Olha como elas estão longe aqui, ó. Aqui também, ó. Nós estamos vendo algo que está praticamente abaixo do horizonte, mas por causa da refração, é como se fosse uma miragem que a gente ainda consegue ver na superfície. Tudo isso é porque está lá no limite do horizonte na curvatura. Está muito ampliada essa imagem, as duas imagens. Tá? Outro é as estrelas, ou são as estrelas. Numa Terra plana, a gente veria sempre o mesmo céu, que é aquilo que eu já falei para vocês. Então estão aqui essas 4 estrelinhas, e aqui na Terra curva, estão aqui as 4 estrelinhas acima da superfície, mas tem outras 3 que o cara não vê nunca. Então se ele não sair dessa superfície e avançar para essa curvatura, ele jamais vai conhecer essas estrelas. E isso teve uma consequência na história da humanidade. Quando a gente olha aqui o céu do norte, eu tirei isso aqui do estelário, constelações mitológicas do norte. Então aqui está cheio de constelações que são mitos, né? Pégaso, Cisne, Cefeu, Dragão, Ursa Maior, Ursa Menor, o Cocheiro, Andrômeda, Hércules. Tá? Quando a gente conhece o céu do sul, ele tem constelações de objetos, ferramentas, personagens tropicais no sul. Exemplo, microscópio, sextante, um objeto de navegação. Aqui, octante, é outro objeto usado na navegação. Temos aqui também o relógio, o retículo, que é usado nas lunetas, na ocular, bússola, máquina pneumática, tá? E temos aqui o pavão, o índio, tucano, grou, camaleão. Estou procurando agora a mosca. Aqui, ó, mosca, ave do paraíso, compasso, régua, o Cruzeiro do Sul que está aqui também. Então são constelações criadas a partir do século XVI, XVII, XVIII. Tá? São constelações modernas no sul, contrárias às constelações milenares do norte. Tá? Por quê? Era um céu desconhecido, que só foi conhecido quando houve a saída dos europeus com caravelas, contornando a África, indo em direção ao sul. Agora, olhando o céu, 80 graus de latitude norte. Olha só, aqui é o ponto cardial sul. Estamos vendo aqui a constelação de Aquário, por exemplo. Tá? Vamos usar ela como referência, o Pégaso. Vamos agora para 40 graus norte. Aqui é o sul. Olha como que o Aquário e o Pégaso já estão mais altos. Tá? Vão aparecendo aqui, ó, o Sagitário. Ou melhor, desculpa, esse é o Centauro. Tá? Esse é o Centauro. Latitude... desculpa, é o Sagitário mesmo. Tá? Eu errei. É porque tem aqui Júpiter e Saturno que me enganaram aqui. Eu achando que era estrela, é Júpiter e Saturno. Olha lá, 0 grau de latitude no Equador. O Pégaso já está aqui nesse limite, muito alto. Aqui está o Aquário. Aqui o Sagitário já está mais alto, apareceu o Escorpião. Apareceu aqui o Triângulo Austral, o Pavão aqui, né?
30 graus latitude sul, só estamos vendo as perninhas do aquário. O Pégaso foi embora, o Sagitário está muito alto, o Escorpião está aqui, o Triângulo Austral e o Pavão estão aqui, e agora apareceu o Centauro. Agora sim, o Centauro com a lança, e essas duas estrelas aqui, Alfa, Beta, Centauro, apontando para o Cruzeiro do Sul. Né? Então veja, a gente se desloca na superfície e novos astros vão aparecendo. Outra evidência é durante um eclipse lunar, a sombra curva da Terra projetada na Lua. Essas fotos mal feitas foram feitas por mim de uma forma muito, muito simples. Eu peguei o celular, coloquei no ocular do telescópio, lá no planetário, e fotografei. Aqui a gente vê direitinho a superfície da Lua, né? E a sombra curva da Terra avançando. Agora aqui já começou a estourar a luz, que o celular não consegue controlar isso, né? Mas apareceu a curva, olha. E aqui também apareceu a curva, tá? Essa é a ideia, de que a Terra projeta uma sombra curva na Lua. Isso é uma das evidências. Então, tá aqui, ó, Lua cheia, a gente vê que desaparece um pedaço dela, né? É porque a sombra da Terra está escondendo a Lua. Nós vamos falar bastante sobre eclipses, mas aqui é para mostrar essa felicidade. Bom, deixa eu dar uma olhadinha que horas são. Agora são 10 horas, eu tenho que correr com vocês. Bom, a ideia agora aqui é o seguinte. Na África, especificamente o Egito, aqui essas cidades, Alexandria e Assuã, só que tem uma historinha, que é a história do Eratóstenes, que a historinha rápida é o seguinte. Eratóstenes, ele era 2 séculos antes de Cristo, ele era o diretor da Biblioteca de Alexandria, a famosíssima Biblioteca de Alexandria, e o que eles faziam em Alexandria era recolher papiros dos livros, das embarcações. E eles copiavam esses papiros e depois devolviam para as embarcações. Então a ideia é que eles tinham uma grande coleção de papiros de navios, né? E eles tinham assim conhecimento de várias partes do mundo a partir desses viajantes. E o Eratóstenes leu uma informação de que havia aqui na cidade de Assuã, muito ao sul de Alexandria, lá nos sertões do Egito, né, um poço de água em que as pessoas iam lá recolher água. Então enfiava lá o balde d'água com uma cordinha e puxava. Só que tinha uma época no ano em que o sol estava tão alto no céu que ele ficava a pino e os raios de luz refletiam no fundo do poço, na água, e aquela luz vinha para o rosto das pessoas. E elas tinham que fechar os olhos para jogar o balde. E o detalhe é que ninguém apresentava sombra nesse momento. Bom, isso é uma bobagem que alguém escreveu. Só que isso chamou a atenção do Eratóstenes, porque em Alexandria jamais o sol fica a pino. E tudo tem sombra o ano inteiro. E aí ele procurou verificar que data que isso aconteceu. Isso aconteceu na data do que a gente chama de início do que seria a primavera do hemisfério norte, 21 de março, que a gente chama de equinócio. Então, como Assuã está aproximadamente no trópico de Câncer, ou trópico de Caranguejo, o Sol está passando exatamente no equador celeste. Tá? Então aqui não tem sombra, porém Alexandria está mais ao norte, teria sombra. Então a ideia que o Eratóstenes teve é que se o mundo fosse plano, tudo tinha que ser iluminado igual. Então só poderia ser curvo, porque em uma curva seria possível que a luz ficasse incidindo sobre um lugar e projetando sombra em outro. Essa foi a ideia, e isso tem lá no vídeo do Cosmos que eu pedi para vocês assistirem. Tá? E aí ele foi além, ele falou, não, agora eu quero conhecer essas coisas, então vamos lá. Então ele pensou assim, bom, se a Terra for curva ou esférica, então ela tem um centro, eu posso traçar um raio até a superfície, e tem um poste aqui em Alexandria. Muito bem. E lá em Siena tem um poço. A distância entre Alexandria e Siena é uma distância L, e tem aqui um ângulo correspondente, desde o centro da Terra, entre Alexandria e Siena. Eu falei século II, né? Século IV a.C. O que o Eratóstenes não tinha... Bom, ou melhor, vamos lá. O Eratóstenes partiu do princípio seguinte, que o Sol está tão longe que os raios do Sol são paralelos. Isso é uma coisa que os terraplanistas combatem. Eles falam que não, o Sol está tão perto
que é capaz de o Sol emitir raios de luz em diferentes ângulos. Esse é o argumento dos terraplanistas. Mas o argumento de cientista é isso. O Sol está tão longe, mas tão longe, que os raios dele vêm paralelos, porque a Terra é muito pequenininha. E sendo assim, portanto, quando o Sol atingir esse poste aqui, ele vai formar uma sombra. E aqui em Siena, ele reflete no fundo do poço e volta. Então, o que fez Eratóstenes? No dia do equinócio, 21 de março, ele mediu qual era esse ângulo da sombra, e ele chegou num valor de 7,2 graus. Mas ele não tinha a distância entre Alexandria e Siena. Por isso, ele pagou a um caixeiro viajante para que medisse essa distância. Tá? Então, ele precisava desse valor L para fazer essa regra de 3. 360 graus da Terra corresponde a o raio da Terra vezes π. Π é 180, então 2 vezes π é 360. Tá? E aqui o 7,2, que é esse ângulo, que corresponde ao L. Bom, o que é isso daqui? Só que é o seguinte. 360 graus da Terra está para 2 vezes 180, que é o 360, vezes o R, assim como o 7,2 está para essa distância L, que na verdade é esse ângulo aqui. Então ele está falando de ângulo com ângulo, 7,2 com L. 360 com 360, multiplicando o raio aqui. E aí esse caixeiro viajante ele fez isso, ele colocou um sininho aqui na roda, e cada vez que dava uma volta fazia um plim, o cara contou quantas vezes fez plim, e o Eratóstenes já tinha medido o comprimento da roda. Como é que mede o comprimento da roda? É o raio vezes 2π. Aí você tem o comprimento. Tá? Então isso daqui, 360 graus, é o comprimento da Terra. É o raio vezes 2π. Vocês nunca ouviram falar 2πr, os dois franceses? O professor de matemática nunca falou isso para vocês? Vamos calcular os dois franceses, 2πr. 2πr é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência equivale a 360 graus, assim como 7,2, esse ângulo aqui, que é igualzinho a esse aqui. Tá? Então, são chamados ângulos alternos e internos. Esses 3 ângulos são iguaizinhos. Então, ele precisava saber o valor de L, porque se ele souber isso aqui em quilômetros, ele vai saber todo o comprimento em quilômetro da Terra. Tá? Bom, por coincidência, ele chegou aqui a 800 quilômetros. 800 quilômetros equivale a 1/50 da medida do planeta Terra. Por quê? Porque se você pegar 360 e dividir por 7,2, vai dar 50. O que mostra que, por coincidência, esse ângulo é 50 vezes, é um pedaço. Se você dividir a Terra em 50 fatias, né, se ela fosse um bolo ou uma pizza, e você cortasse em 50 fatias, o ângulo é de 7,2, que é 1/50 de 360. Então, o que o Eratóstenes fez? Assim que ele soube que a distância aqui é de aproximadamente 800 km, ele multiplicou 800 por 50, e ele obteve, portanto, o comprimento da Terra. 800 vezes 50 vai dar 40.000. É aproximadamente o comprimento da Terra. Então, aqui, olha lá, agora aqui está um pouquinho mais detalhado. Olha lá. 7 graus, 30 minutos, ou 1/50 do círculo. Né? A medida foi feita na mesma hora, no mesmo dia, ao meio-dia. Siena está no Trópico de Câncer, só que os dois não estavam no mesmo meridiano. Então, tem um erro de medida aí. Né? A distância era chamada de estádia na época. Né? E convertendo isso aqui para hoje, aí, daria uma distância de 46.000 quilômetros, né? E o raio, olha lá, comprimento é igual a 2πr. O que aconteceu? No estádio, 185 metros, a distância calculada foi 46.250, eu falei por alto 40.000, né? É um resultado 15% maior que as medidas modernas, que é o do 40.000. Né? E o raio da Terra, 6.362. Quais foram os erros de Eratóstenes? As cidades não estavam no mesmo meridiano. Né?
Siena, que é atualmente chamada Atuã, não estava sob trópico de Câncer, ela está perto, e a distância das cidades é exatamente 4.350 estádios. Ele teve um erro na medida dos ângulos, porém os erros se compensaram. Então, mesmo para aquela época, 15% foi um erro pequeníssimo. Tá? Agora, mesmo depois do Eratóstenes, o Ptolomeu, em 168 depois de Cristo, publicou na obra de geografia, né, a Terra desse jeito aqui, ó. Aqui está a Europa, ó, aqui a África, aqui a Ásia, aqui tem uma curvatura que ele procurou representar, e ele criou a projeção cônica e o sistema de climas. Então veja, quando a gente fala de climatologia, a gente fala de latitude, são faixas de latitude. Essa é a ideia. Hoje a gente fala em faixas de latitude. Antigamente se falava em climas. Na época das navegações, inclusive, se falava de climas, tá? Em que os dias tinham duração diferente nas diferentes latitudes. Por isso a gente tem uma distribuição de zonas climáticas que eu vou falar mais para frente. Tá? Bom, na cartografia da Idade Média, por exemplo, entre os séculos 6 e 8, né, houve um retrocesso. Né? Os árabes não. Os árabes continuaram usando o conhecimento grego, mas houve uma influência religiosa e formou-se esse mapa tenuoso. Vocês vão ver isso em cartografia, com certeza. Aqui, ó, a Ásia, a Europa, a África, isso que seria a água formando um T, e um grande oceano em volta do planeta. Tá? Esse é um mapa medieval chamado Orbis Terrarum, ou Tenuo. Tá? Teve esse mapa mundi da Catedral de Hereford, na Inglaterra, que tem no centro a cidade de Jerusalém, e na parte superior o Jardim do Éden. O Jardim do Éden fica na direção leste oriental. E aí vem a expressão orientar-se, que significa tomar o caminho da salvação. Por isso que se padronizou usar o leste com a palavra orientar-se. Seria isso daqui, ó. Jerusalém no centro do mapa, né? Roma, Constantinopla, Irlanda, Paris, Cádiz, Alexandria, o norte está aqui, ó. E o Éden veria aqui, ó. Tá? Então, o hemisfério da Catedral de Hereford. Então, aqui é o norte, então para cá é o leste. Então, ir para o leste é ir em busca do Éden, do paraíso. Bom, então, terminando. A forma da Terra e sua representação. A forma do planeta é quase esférica, leve achatamento no sentido norte-sul, no eixo polar. O diâmetro equatorial é 12.756,28 km. O diâmetro polar é 12.713,5 km, uma diferença de 42,28 km, ou 1 sobre 423. Eu tinha falado 30 km, né? Isso aqui está numa grande precisão. Então, isso daqui é falar de elipsoide de revolução, quando você fala do diâmetro equatorial e diâmetro polar. Tá? Porém, a forma da Terra é o geóide. O que é o geóide? O geóide é um modelo gravimétrico do campo gravitacional. Vocês estão vendo aqui um esquema com elevações exageradas em cinza, e depois aqui está colorido, né? Aparece aqui a América do Sul, inclusive. Vocês veem que tem vermelho passando para o amarelo, verde, azul claro, azul escuro. Né? Então, o azul escuro está inclusive negativo, são áreas mais profundas. O vermelho está mais elevado. Veja que o vermelho coincide aqui com a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Tá? Então veja lá, maior densidade de rochas significa maior gravidade. São as áreas baixas e fundas de cor azul. Menor densidade de rochas, menor gravidade. São elevações cor vermelha. Portanto, é onde as rochas saíram do manto, existe menor densidade, a gravidade é menor. Então existe, inclusive, essa variação da gravidade. E aqui vocês veem, inclusive na superfície, o contorno, que a Terra está toda enrugada. Isso se deve ao exagero vertical que foi feito para mostrar onde está mais alto, a gravidade é menor. Então, a massa da Terra está escapando. Onde é mais baixo, a gravidade é maior, ela está sendo puxada para dentro. Tá? Esse é o modelo da forma da Terra. Aqui, com bastante exagero, né, o geóide terrestre aqui, está mostrando para a gente que aqui no norte falta matéria. É o polo norte cheio de água. Né? Enquanto que aqui no sul
tem muita matéria, Antártida. Então vejam como ele fica para dentro, olha. Então aqui está mostrando que tem uma diferença de uns 10 metros para dentro, no geóide, e aqui no norte tem 20 metros para fora, além aqui de outras variações. O que está em volta aqui, redondinho, é o elipsoide de referência, já com os achatamentos aplicados no norte e do sul, tá? Mostrando aqui as pequenas variações, são pequeníssimas, tá? Isso aqui está numa escala exagerada de apenas alguns metros para mostrar como que a forma da Terra é diferente. Alguns poderiam olhar e falar, olha, a forma da Terra parece uma pera. Infelizmente, tem quem faz isso e escreve em livro didático, o que está errado, porque isso é escala exagerada, deformada, tá? Aqui mostra a Terra deformada, aqui as cores, né, o vermelho onde falta matéria, a gravidade é mais fraca, aqui nesse claro, com a sequência aqui em escuro em volta, mostra que tem uma profundidade aqui, né, e ela bem deformada aqui. Aqui, de novo, mostrando a mesma escala, né, vermelho onde tem matéria faltando, azul onde tem muita rocha. Tá? E, para terminar, né, se a gente for colocar aqui a superfície física da Terra, onde passa a superfície topográfica, onde passa o elipsoide e onde passa o geóide. O geóide coincide com o nível médio do mar, tá? Mas nos continentes ele é diferente. Então, o que se procura fazer? Procura-se descobrir ao longo do planeta, tá? Os cartógrafos fazem isso, os geodesistas fazem isso, os geógrafos faziam antigamente, que é descobrir onde é que o geóide, o elipsoide e a superfície física se encontram. Esse ponto ele é muito importante, ele é chamado de datum. E aí o que se fazia era medir a perpendicular gravitacional, que aí você pega um barbante com peso, esse seria a vertical do geóide, porque é gravitacional, que ele vai apontar para o zênite do geóide. E teria a perpendicular física ao elipsoide. Tá? Existe uma diferença aqui, que é o chamado desvio da vertical, que é a diferença da superfície do elipsoide com a do geóide. Vocês vão ver isso em cartografia. Enfim, então eu vou desligar aqui a gravação.